Bom dia! Bom dia a você que nos assiste, bom dia a você que nos permite entrar em sua casa, você que está conectado conosco aqui no CCSMA. Bom dia, Isaac, bom dia, Cíntia. Bom dia, doutora Carla. Como é que vocês estão? Quem começou hoje fui eu. Pois é, eu esperei a música. Aí eu, faz parte da vida, né? Faz parte. Às vezes a gente precisa dar um passo. Dá um passo, gostei. Dá um passo. Dá um passo na Nós gostaríamos de fé. introduzir esse momento terapêutico a essa canção. Nós gostaríamos de introduzir este nosso momento aí terapêutico com a canção, né? E como a doutora Carla falou, dá um passo, né? Dá um passo na fé. O primeiro passo, né, para se alcançar a cura é o passo da fé. É acreditar. É acreditar. Então você que está chegando no nosso Instagram, no nosso Facebook, dê um passo na fé. Com certeza a cura que você tanto deseja, que tanto você almeja, já está mais perto do que você imagina. Basta você dar o passo e acreditar, ter fé de que Deus pode agir, de que Deus pode curar, e também a partir da nossa disposição humana, né, doutora Carla? Sim, a gente precisa, sem entrar direto já no tema, né, eu acho interessante sempre a gente colocar que esse bate-papo faz com que a gente pense, reflita, né, sobre aquilo que nós estamos colocando. Eu acho que a importância desse momento é fazer com que a gente possa realmente refletir, entendeu? Refletir, fazer uma reflexão, né, sobre o tema. Sim. Né? O tanto que é pertinente, escutar essa música, pensar sobre ela, né? Fazer a concatenação daquilo que a gente está trazendo para a vida prática. E esse tempo, Cíntia, doutora Carla, estamos tendo a oportunidade de parar para conversar, parar, como a doutora Carla colocava, né? Parar para refletir, parar para analisar tantos fatos da nossa vida, tantas realidades que muitas vezes passa despercebido, sem a gente ter noção, sem a gente parar para trazer a luz, trazer a consciência, né? Refletir, esse bate-papo que tem o intuito de despertar a nossa consciência para a busca do autoconhecimento, para a busca do amadurecimento pessoal, enquanto pessoa, enquanto ser humano, nas relações sociais, nas relações fraternas, nas relações familiares. Então o encontro terapêutico tem esse intuito de despertar a nossa consciência a partir deste bate-papo, a partir desse momento de conversa, para esse algo maior, para esse algo que muitas vezes a gente passa despercebido. Sim, na verdade o Centro Clínico, né, São Miguel Arcanjo, ele trabalha com a reintegração humana e espiritual. Então todo o tratamento que nós fazemos, né, independente do credo de cada um, ele perpassa também por essa dimensão de fé. Porque a gente vê que o tratamento, quando a pessoa ela chega, né, sem uma fé, sem um credo professado, vamos dizer assim, né, é muito mais difícil e lento o seu tratamento, né? Geralmente quem chega bem desacreditado, né, doutora? Sobre a vida, sobre Deus, né? Seja lá qual a forma que você entende ou vê Deus, né? Sobre si mesmo. Então o tratamento em si no centro clínico, até no caso Irmã Dulce, né? O caso ele trabalha mais com esse acolhimento de serviço de amor, né? A pessoa vai para um dia de autocuidado. O tratamento no centro clínico trabalha essa reintegração humana e espiritual, né? Então ele acaba sendo um pouco mais intenso, intensivo, né? E aí a gente vai percebendo o tratamento sem a fé é uma coisa, o tratamento com fé é outra coisa, né? Então, independente de qualquer que seja o credo, nós procuramos respeitar o credo de cada pessoa, mas levá-la a buscar algo que é superior a ela, porque quando ela chega no fundo do poço, né? Quando ela chega naquilo que é o vazio de si mesmo, né? Onde ela já não tem mais para onde ir dentro dela, né? Que ela paralisa, ela só tem um caminho, né? Crer num ser superior, né? Nós chamamos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Cremos num Deus uno e trino. Mas, seja lá qualquer que seja o credo da pessoa,
né? A gente procura respeitar, mas ao mesmo tempo, né, ela se vê nessa condição. Eu preciso sair dessa situação. E somente uma força superior a mim é capaz de me arrancar de onde eu estou, né? Então, digo isso por a gente já trabalhar junto, vamos fazer 6 anos agora, né? No dia 29 de setembro, na graça de Deus, né? Então, a gente procura fazer esse caminho de tratamento. Por isso, o encontro terapêutico, falando sobre esse assunto neste tempo, é muito propício, né? Porque muitas vezes, frente a uma pandemia, frente às privações, aos lutos, às doenças, a primeira coisa que a gente faz, né, é se perguntar onde está Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Seja com criança, com idoso, com adulto, com jovem, né? Há poucos dias mesmo eu via, se não me engano, lá no Paraná, um médico que era de Minas, 32 ou 34 anos, alguma coisa assim, né? Veio a falecer no seu ofício mesmo, porque pegou Covid, né? E não resistiu e foi ao luto, né? Então, quer dizer, foi a morte, né? Foi a óbito. E aí, quando a gente vai vendo uma realidade assim, a gente fala, meu Deus, já estava trabalhando, estava num lugar que é lícito, ele estava ali exatamente para poder salvar vidas, com 32 anos, muito jovem, né? Veio a falecer. Né? Então, quando a gente para poder pensar em tudo isso, a gente se questiona realmente, onde está Deus? Né? E aí é o momento realmente da gente vasculhar dentro da gente, dentro daquele baú interior e falar assim, existe fé dentro de mim? Mas aí eu posso pegar uma passagem bíblica, né? Quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? É uma pergunta, né? Você que está chegando no nosso Instagram, no nosso Facebook, seja muito bem-vindo. Você que está conectado conosco aqui toda terça, toda quinta-feira, às 9h15 da manhã, no nosso Encontro Terapêutico. Que bom estarmos juntos nesta manhã. Hoje o solzinho já nasceu aqui com alegria, namorada do sol. E queremos contar também com a sua participação. Já começamos aqui a dar aquela introdução, né? Já algumas dicas de como nós iremos conversar hoje, qual será o nosso tema. E queremos contar também com as suas sugestões, com a sua participação. Nós temos o nosso WhatsApp, é o 21 96722 8899. Pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, pode participar também conosco aí pelo Instagram, pelo Facebook. E na medida do possível, vamos colocar aqui também a sua intervenção, a sua colaboração, a sua dúvida e também contando sempre com a sua participação. Como aqui a Simone Castela já está com a gente, a Roberta Quintes, a Maria Anita, a Maria Ivone. Então já iremos passar o tema, doutora Carla? Sim, pode passar. Então, o nosso tema de hoje, iremos conversar sobre fé e tratamento em sintonia. Será possível? Cíntia já começou a trazer para a gente alguns pontos interessantes sobre essa sintonia da fé e o tratamento, essa dinâmica da busca da cura. Sabemos muito bem que desde a antiguidade sempre se tem essa busca por algo, como a Cíntia colocava, algo superior, nessa busca por algo transcendental. Então, hoje iremos refletir sobre esta realidade, a fé e o tratamento em sintonia. E a primeira perguntinha que eu já vou lançar para a Cíntia, o que seria fé, Cíntia? Bom, a gente entende fé como um dom infuso, né? Ele já vem infuso em nós ali pelo batismo, né? Mas eu creio que todo homem ele já vem com uma centelha de fé, né? Porque já existe algo no homem, desde quando ele nasce, que o impulsiona, que o leva para Deus. Tudo isso cremos que já é Deus, como que um imãzinho que já vem dentro do homem, atraindo o homem a Deus. Tanto que a gente vê pela história das civilizações, né, a mitologia grega, entre tantas outras realidades, né, a gente já vai vendo a busca do homem em explicar, como você falava, sobre esse ser transcendente que é maior do que eu, que é o único capaz de me livrar, de me curar. Né? Porque a gente ia vendo pela força da natureza, a própria natureza, ela expressa isso, né? Essa força desse ser superior. Nós vamos ver por algumas civilizações, sejam indígenas, né? Africanas, gregas, entre outros povos, que dentro ali daquela busca, eles podem não dar o mesmo nome que nós, né? Deus unitrino, mas eles já existem nessa força desse ser superior,
né, que vai trazer a cura, que é consultado, né, para dar sabedoria, se eles entram numa guerra ou se eles não entram numa guerra, se eles devem fazer tal ritual, se eles devem matar ou não. Claro que tudo isso se confunde com o humano, respeitamos, né, também, mas o ser humano sempre nessa busca de fé. Nós cremos neste dom de Deus, né, que é um dom dado por Deus, é uma virtude já infusa no homem, né, a fé. Então ela não depende só do homem, ela também depende de Deus, né? E aí se confunde muito a fé com o sentimento, né? Então eu estou naquele ardor, eu faço aquele caminho, eu estou diante de uma doença, peço a Deus para que cure, a pessoa vai lá e falece. Será que a pessoa não foi curada? Mas a tradução de cura e salvação é a mesma, né? E salvar é a mesma. Então será que Deus não curou? De repente Deus curou, né? Porque o problema não estava no físico, mas estava na alma. Então, a gente precisa entender o que significaria essa fé, né? Então, nós cremos essa fé como um dom e como uma graça dada por Deus. E essa graça, ela precisa ser movida dentro do homem. Aí depende de nós, porque ela entra também pelos sentidos. Sim. Né? Essa fé aderida, né? Essa fé onde eu vou e eu me decido por ela. Tanto que a igreja ela tem o batismo e tem a Eucaristia e o Crisma, né? Tem aqueles três, né? Tem aqueles três caminhos ali dos sacramentos da iniciação cristã, porque eles vão fundamentando a fé, né? Eles vão nos dando fundamento até a hora que quando eu me crismo, eu tomo a decisão, eu quero crer nesse Deus, eu quero crer nessa igreja católica, apostólica romana, eu creio nessa realidade, e aí muito além, né, daquilo que os meus olhos veem, do que o meu coração sente, eu creio, né, eu acredito, porque já existe algo dentro de mim que me move, mas existe algo que se chama consciência, razão. A fé, ela nunca anda sem essa consciência, sem essa razão. O Papa João Paulo II falava, né, que a fé e a razão são duas asas que elevam o homem a Deus. A Deus, né? Exatamente. Então, eu acredito assim, que a fé ela precisa ser alimentada. Uhum. Né? Mas ela precisa ser alimentada. E muitas vezes o que falta durante os períodos de tratamento, durante esses períodos, né, onde a pessoa está em sofrimento, né, seja justamente alimentar essa fé. A diferença vai ser justamente essa, né, da pessoa, pai. Não, nesse contexto do tratamento que a senhora coloca, talvez seria necessário aí a razão, né? Porque assim já trazendo Também. isso, aquela realidade da pessoa, por exemplo, centro clínico. A pessoa chega aqui perdida, toda desorientada, né? Toda desacreditada de si, de Deus, do outro. Então o eixo central, né, que a pessoa vai segurar ali para acreditar que existe Deus, que existe a verdade, que existe, né, essa força dentro dela, seja a razão, né, Sim. doutora Carla? Sim. Até porque uma das primeiras coisas, né, doutora, que a gente trabalha trabalha a questão da força do pensamento que me leva a um sentimento. Quer dizer, a tomada de consciência do que eu realmente trago comigo, do porquê trago e se eu quero realmente me tratar. Você trazia a Porque realidade... se a pessoa ela não quer se tratar, Isso. ela pode estar aqui de corpo presente. Ela pode ter fé. Mas ela não Você vai se trazia, tratar. quando se falava da fé, sobre a realidade do sentimento, das sensações, né, da emoção. Muitas das vezes, a fé pura, você não sente nada. Sim, pra Você gente não, trabalhar. Você não tem nenhuma sensação, nenhum arrepio, nenhuma emoção. Pra gente trabalhar né? Então, a razão emoções. entra aí, né? É isso aí. Pra gente trabalhar emoções, afetos, a gente precisa também trabalhar com a razão da pessoa. Sim. Vem aqui e pensa. É a primeira coisa que a gente procura fazer com que a pessoa se dê conta, né? Que ela, o princípio da cura parte de dentro dela mesma, de um querer dela aderir ao tratamento. Sim. Ou não. Se ela quer aderir ao tratamento, ela precisa tomar consciência daquilo que vão ser os passos que ela vai dar dentro desse tratamento. Sim. Né? É como se a pessoa, sem a autorização dela mesma, né,
ela não conseguisse aderir ao tratamento. Aí entra a liberdade A liberdade. que Deus nos deu, o livre-arbítrio. A liberdade de escolha. Eu me trato se eu quero me tratar. Se eu quero me tratar. Se eu não quiser me tratar, eu posso passar anos, aí eu vou falar em termos da psicologia, eu posso tratar anos dentro de um consultório e nunca me tratar. E não ter efeito. Ou faltar o querer da pessoa. Faltar né? o querer. Exatamente. Né? Essa aderência ao tratamento, e aí a gente pode estender um pouquinho, ampliar um pouquinho mais, né? A questão do tratamento. Isso aí nós estamos falando em termos emocionais, psicológicos. Sim. Agora, se a pessoa tem uma doença física, ou ela adere junto a todo aquele aparato médico que tem, né? E aí a força do pensamento pode ajudar, sim. Sim. Entendeu? Pode fazer com que o efeito do tratamento seja melhor, mais eficaz? Sim, pode. A positividade, A né? positividade. Eu me lembro muito de uma paciente aqui que eu tenho certeza que a filha dela vai nos permitir falar dela, né, Fabiana? Da dona Fátima, né? Onde ela se tratou com a gente durante 3 anos de uma crise de ansiedade, de depressões, né, que ela trazia. A princípio, na primeira fase do tratamento dela, ela trouxe um grande avanço. A segunda fase, ela achou que já estava totalmente curada e quis parar o tratamento por si só. E aí é um grande risco, gente, é um grande risco. E a terceira fase do tratamento, ela já chegou pra gente num estado muito crítico, né? E ela só acreditava por aquilo que nós dizíamos, né? Ela falava assim, Cíntia, eu vou ficar curada, né, Cíntia? Eu falava, vai, dona Fátima. Doutora, eu vou ficar curada, não vou. Se a senhora quiser, sim, dona Fátima. Então, a gente ia trabalhando com ela, né? Até o ponto, assim, mas que ela precisava acreditar. E ela já não acreditava mais, né? De que ela poderia ficar curada. Num determinado momento, uma semana antes dela vir a ter, né, a hipertensão sistêmica dela, um colapso sistêmico que ela teve um sonho. E ela acordou e de madrugada ela ligou para a filha dela e falou, Fabiana, eu tive um sonho, eu vou ficar curada, eu tô curada. E chorava e falava e ela teve uma sensação muito boa. E ela ria e ela chorava, né? E falava para a filha dela que já estava curada, que ela acreditava, porque ela teve um sonho de que ela ficava curada. Uma semana depois, dona Fátima veio a falecer. Né? Eu posso dizer claramente, né? Ali ela já teve uma prévia espiritual de que ela realmente receberia uma cura, né? E ela veio a falecer, mas como? Se ela veio a falecer, como ela ficou curada? Ela pôde fazer, né? Anteceder pela fé, né? Fazer uma experiência de Deus. E naquela experiência que ela fez de Deus, ela se viu curada. Então, quando ela veio a falecer, né? Por mais difícil que seja o falecimento, a dor, a perda, né? Nós ali trabalhávamos muito essa dimensão da cura, da fé, exatamente por aquilo, né, que nós acreditamos, que existe um céu, existe uma vida, existe um Deus, né, que nos ama acima de qualquer coisa. E que depois dessa vida, todo o sofrimento dessa vida não se compara com a glória que a gente vai experimentar em Deus. Aí né? eu vou para variar, né, do nosso Claro. bate-papo, para não ficar muito sério, vamos polemizar. Mas a gente está falando da fé, realmente, né? E quando as pessoas abusam da fé do outro? Aí é complicado, né? Porque esse abusar da fé do outro, Da crença do outro. na verdade, assim, só vai acontecer se o outro permitir. Né? Primeiro que a gente não pode permitir uma dependência ou uma codependência de fé, porque eu preciso acreditar por mim. Né? Eu preciso acreditar por mim. Por mais que eu creia em você, eu vou orar por você, eu vou pedir a Deus por você, eu vou lutar por você, né? Mas eu não posso crer por você, né? Você precisa crer, você precisa acreditar, porque é claro que Deus pode fazer a partir da minha oração, mas a gente vai entendendo que Deus não vai fazer nada também sem a minha permissão pelo meu livre-arbítrio. Claro que quando se trata de cura física, né, ali não depende somente, claro que depende da minha oração, mas depende também
Gente, muitas vezes a gente vai para um lado onde a gente não abusa nem do outro, a gente abusa até de Deus, né? A gente coloca Deus à prova. Tá, eu tô com câncer, Deus pode curar todas as coisas? Pode. Ele ressuscitou pessoas, a gente vê na própria Sagrada Escritura, no Evangelho e no Antigo Testamento, a gente vai vendo tudo isso. Só que a mesma coisa, independente no próprio Espiritismo, né? Na própria realidade evangélica ali, entre tantas outras religiões que a gente vai vendo, né? Deus pode curar? Pode curar. Particularmente, nós da comunidade Dom de Deus, nós trabalhamos com a cura interior, com a cura física, a cura espiritual, aconselhamento, trabalhamos com tudo isso. Quando a pessoa ela nos apresenta até uma melhora, a primeira coisa que nós fazemos, vai lá, né, como Jesus falava para os seus, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Nós falamos, vai lá ao médico, né, e vai fazer um exame para comprovar a tua cura. Não para o remédio, não para o tratamento. Porque senão a gente vai por uma fé irracional, né? E o que Deus... Exatamente. E Deus e a igreja nos apresentam uma fé consciente. Né? A mesma coisa um tratamento psicológico. Estou citando o exemplo da dona Fátima. Se ela tivesse, de repente, perseverado, né? Hoje, para nós, ela é um grande testemunho dentro do centro clínico da pessoa que passou por um processo de cura e de melhora e depois, quando decidiu por si só parar o tratamento, desistir do tratamento, ela teve um regresso. Por quê? Claro que o tratamento inicialmente ele vai nos tirar daquela crise inicial. Isso fisicamente também, uma crise renal, um problema de intestino, um problema de coração, um problema de pele, um problema muitas vezes sanguíneo, seja lá o que for, o tratamento com a medicação, ele vai nos trazer uma melhora, mas a gente precisa manter uma dieta. Se a gente não mantém a dieta, a gente pode tomar o remédio que for. Voltam as taxas todinhas e o remédio começa a não fazer efeito. Então existe uma responsabilidade da medicina, existe uma responsabilidade minha, né? E existe aquilo que é próprio de Deus. Então, assim, se eu não integro essas três realidades, eu não vou ter uma melhora. Não adianta eu falar, Deus me curou, Deus me salvou, mas Deus está me apresentando o tempo todo o tratamento, o remédio, o médico, para eu realmente alcançar a cura e eu não faço aquele caminho. Como Naamã. Ah, são 7 mergulhos? São 7 mergulhos, mas eu já fiz coisa pior. Ele está me falando para dar 7 mergulhos? Simples assim, só tomar um remédio e fazer a dieta? É só tomar um remédio e fazer a dieta. E você ficará curado. Ah, então quer dizer que Deus não me curou? Curou sim. Deus te deu os meios e com a sua ajuda, com os meios ali medicinais, Ele te trouxe a cura. Porque poderia não vir a cura. Porque tem pessoas que tomam remédio, fazem a dieta e mesmo assim não ficam curados, porque o seu coração não está curado. E aí a gente pode trabalhar uma outra realidade, né? Sim. Muitas vezes as doenças, elas podem estar ligadas, não sei o que é que você pensa sobre isso, né? A questão da falta de perdão, né? De mágoas, ressentimentos. Eu posso dizer aí que 70%. Porque eu conheço, né, pacientes que tinham outros podem dizer de uma outra de falta de perdão, de raiva, né, de rancor, né, que faziam mal ao fígado, né, aos rins. Os rins é um órgão que filtra, né? Então, muitas vezes, o que ela não filtrar ali, o que ela ia filtrando, né, o que ela precisava filtrar dentro dela, ficava ali atravancado nos rins. Então, muitas vezes, a gente precisa ter esse cuidado, né? Essa noção, né, de que aquilo que a gente sente, os nossos sentimentos, podem afetar o nosso corpo. Quando a doutora Carla lhe perguntava sobre o abuso da fé do outro, né? Infelizmente, vemos no contexto social hoje muita oferta de curas fáceis, né? Muitas vezes, infelizmente, se abusa da fé do outro, né? Nessa busca do ganho secundário, ganhar algo em cima da fé, em cima muitas vezes da inocência, da ingenuidade das pessoas. É um desafio social hoje, né? Sim, a gente vê muitas... Ontem à noite nós refletíamos um pouco sobre esse tema, né? Conversávamos um pouco e a gente vê que existem pessoas
que antigamente se chamavam de rezadeiras, né? Benzedeiras. E a gente vem de uma raiz popular, né? Aqui, principalmente no Brasil, onde se tem muito dessas realidades. Por exemplo, tem muito disso. Por exemplo, posso passar para você o chá do capim santo. É bom para espinhela caída, bico de papagaio, quebranto, mal olhado. Só para abrir um parênteses, só para resenhar um pouquinho. Você que não conhece o chá de capim santo, depois eu passo para você. Eu conheço ele de uma outra forma. Ele ajuda a relaxar, né? Ele ajuda a pessoa... Não, mas o melhor foi, esses dias eu fiz o chá, porque tem o citronela e o capim santo. São bem parecidos. Nossa. Aí o que aconteceu? Eu fiz o chá de citronela, gente. O que aconteceu? Acho que ficou tudo... coçando a pele, porque não era capim santo, entendeu? O cheiro, é bem semelhante. Quando eu senti o cheiro, eu falei, gente, esse cheiro é diferente. Não, os mosquitos desapareceram tudo, desapareceram foi ótimo. todos os Mas foi a mijadeira a noite inteira. Sossegue, Zé, sossegue, Zé. Mas o melhor é o chá de capim santo, que eu já falei, né? Mal olhado, bico de papagaio, espinhela caída. Eu sei de uma coisa, o organismo... Esporão. Você que tem esporão no pé. O organismo precisava... Essas resenhas de baiano. Não, porque na Bahia tem muita... Se a gente pegar... Tem não, muita na minha infância eu lembro, quando, por exemplo... Quebrando. Mas isso na minha os quartos, infância quando também. caía os quartos, a criança ficava desgovernada, já pedia a tia para rezar e era de forma imediata. Ela passava o ramo murchava, né? E ali acontecia, a criança ela voltava ao normal. Mas isso aí, minha mãe me levou muito para as famosas E aí benzedeiras. existe, né, pro lado também espírita, né, pro lado mais espírita. Eu tinha de um lado materno, a minha bisavó, né, que era rezadeira, mas era pro lado espírita, e a minha avó, bisavó materna, ela também era rezadeira, mas era indígena, convertida ao catolicismo. Então, imagina, né? Nós tínhamos duas realidades onde, quando chegou ali na frente, houve uma grande crise de fé ali no que eu creio, no que eu acredito, né? E Deus no centro. Então, quer dizer, existem essas realidades que nós trazemos desde a nossa infância, né? E, de fato, pela fé, muitas pessoas ficavam curadas, muitas crianças ficavam curadas. É importante, né? falar que em nenhum momento, tratando dessas realidades, estamos falando do preconceito, da indiferença, né? Porque o centro clínico ele agrega pessoas de várias religiões, né? Um exemplo, né, de pessoas que chegam aqui, cada um tem a sua fé, adere né? ao tratamento e cada um tem a sua fé, a sua experiência com Deus. E nós, né? é isso aí, nós respeitamos o respeito é importante. O que eu acho interessante, Isaac, é que realmente nós passamos, eu passei por isso, minha mãe levava, meu pai quando teve erisipela, né, tinha lá, ele ia ao médico, estava fazendo os tratamentos, mas uma tia minha levou ele também para uma senhora que fazia a oração, botava a fitinha vermelha na perna para não subir, né, e passava lá os gaminhos, né, os galinhos, né, e rezava. A gente pode até não, hoje, né, temos mais conhecimento, a gente pode não acreditar, mas essas pessoas mais antigas, mais velhas, né, tinham uma experiência de fé mais genuína. Exatamente, mais pura. Mais pura, né? Isso aí. Era uma experiência de fé muito mais purificada e acreditavam, realmente aquilo ali surtiu um efeito. E também a própria realidade da natureza, né? Os chás, folhas, toda essa experiência espiritual aliada à experiência da natureza. Nós não podemos negar que nós somos descendentes do índio e dos africanos, isso. Né? Que chegaram aí com uma riqueza enorme cultural, né? De conhecimento. Você sabe, se a gente, só fazendo um parênteses, como Cíntia fala, nós temos na Amazônia uma riqueza, né? Em termos de medicação, a medicina natural, né? Enorme, que provavelmente não é explorada, né? Mas que existe, né? Porque muitas delas não dá para serem industrializadas, né?
Muitas delas. Então não é de Aí, interesse. aí que tá, não é que Não, não quando dá pra... você diz que não há um interesse, Eu- né? Muitas vezes pode acontecer isso, né? Existe toda uma indústria de Era fármaco, sobre isso que eu né, que detém aí um meio que um poder Isso. sobre isso daí. Então não interessa. Isso. Né? Não interessa. A gente não vai polemizar, Não vamos entrar. mas... Não, até porque a gente vai entrar no contexto da fé, né? É. Vou pegar agora eu que faço uma pergunta, doutora Carla, né? Como a senhora percebe nos tratamentos dentro do consultório, dentro da clínica, como o tratamento ele flui, né? Quando uma pessoa ela crê em Deus e quando uma pessoa, porque existem vários tipos, né, de pacientes, né? E cada um da sua forma é respeitado, é ser humano, a pessoa, né? Até aqueles que não acreditam Até em nada. aqueles que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, não acreditam na força da natureza, não acreditam em nada. Mas qual é a diferença de um tratamento para aquele que traz consigo a fé e para aquele que não traz consigo o anseio ou o desejo de fé? A Ou que não eficácia move, e a né? eficiência do tratamento. Uma coisa é você lidar com uma pessoa que pela fé ela tem uma expectativa, né, de melhora, ela tem uma é a esperança, né, de melhora. Outra coisa é lidar com aquele que é extremamente cético, que não acha que não existe nada que possa fazer com que melhore aquele estado dela. E aí, geralmente, são as pessoas mais inteligentes. E se tem uma certa... Porque aí a meu ver, tem uma certa contradição nisso aí. Por que tem uma certa contradição? Porque se a pessoa vai buscar o tratamento, ela vai buscar uma cura. Ela vai procurar entender o que está acontecendo com ela. Mas, ao mesmo tempo, ela se torna cética e não acredita que nada pode mudar aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, ela vai buscar um tratamento. Sim. Então, será que já não existe um ímpeto, né? Uma força de fé dentro de Na si? realidade, muitas vezes as pessoas não aceitam que elas, dentro delas, existem a fé. É aquela questão do imãzinho que você falou. Que já E o está... imã tem dois lados, né? Tem aquele que atrai e tem aquele que repele, né? Então, elas muitas vezes não acreditam que dentro delas exista vamos colocar assim, essa centelha de fé. Nesse caso, não seria o primeiro passo necessário despertar a pessoa a essa realidade, a essa consciência de que nela existe essa força, né? De que nela existe essa experiência de fé? Sim, mas muitas vezes a pessoa não quer, é o que a Cíntia falava, não tem liberdade de escolha. Eu não quero enveredar por esse lado. Talvez ela não queira aceitar que ela tenha fé dentro dela. Não quer aceitar que ela tem fé dentro dela. Entendeu? Porque aceitar que ela tem fé dentro dela é aceitar que um ser superior infundiu dentro dela essa centelha de fé. A senhora falava sobre a realidade da inteligência. Muitas vezes a inteligência dificulta a pessoa acreditar na fé. A dar esse passo de... Ela racionaliza. Que aí é um mecanismo de defesa, né? É muito mais fácil a pessoa dissociar o afeto da razão, né? Porque senão ela pode sofrer. Sim. E o sofrer, né, vai fazer com que ela sinta todas as emoções, todos os sentimentos que são pertinentes. Nesse último final de semana. Todos os efeitos do tratamento também, né? Sim. Né? Eu vou sentir dor, eu vou sentir raiva, eu vou sentir tristeza, eu vou sentir agressividade, a minha impotência, né? As impossibilidades. Que aí quando todas essas fases a gente passa. Eu me deparo com a minha impotência, eu vou falar assim, então tem algo acima de mim. Entendi. Eu vou até um ponto, né? A minha consciência vai até um ponto. Daqui pra frente é aquele divisor de águas. Ou eu acredito naquilo que eu não estou vendo, né? É o passo de fé. Sim. Né? É esse passo. Eu lembro que, pegando o exemplo aí, que quando a doutora Carla, né? Porque eu faço acompanhamento num tratamento, né? Durante 10 anos, mas já fiz antes, durante 3 anos, com uma outra psicóloga, que é até uma irmã, né? Uma freira, né? E durante o tratamento, em momento algum, a doutora Carla, ela feriu as suscetibilidades ali, né? Mas ela sempre me levava, mas cadê o Deus que você diz acreditar?
né? Ao ponto de eu realmente me questionar, eu acredito verdadeiramente nesse Deus? Né? Porque eu já vinha de uma depressão de praticamente uma vida inteira, eu contava ali 10 anos, né? Mas quando eu fui ver, eu trazia uma depressão desde a minha infância, né? Desde a minha infância. Tanto que quando eu precisei fazer o processo de integração dos meus 3 aos meus 33 anos, né? Foi um processo muito desafiador, né? Muito desafiador realmente de fé. E ali eu precisei voltar, e teve um determinado momento que aí não foi dentro do consultório, não foi um momento, não foi por meio de uma direção espiritual ou de um livro que eu tinha lido, né? Eu precisei chegar num momento de oração pessoal, eu mesma, e falar com Deus, olha, tudo isso que eu sinto, tudo isso que eu trago, ele foge do meu alcance, né? Meu Deus, isso daqui foge daquilo que eu posso alcançar ou curar dentro de mim. Então só o Senhor pode. Só o Senhor pode. E aí num determinado momento, né? E aí foi onde eu tive um baita problema de coluna, claro que veio seguido, né? De um tombo que eu levei, né? E que trouxe uma lesão naquele momento ali na minha coluna. Desenvolvi uma fibromialgia, né, que é emocional e que afeta o corpo, como a gente falava lá no início. Desenvolvi uma fibromialgia, onde aquela dor interior que eu senti, eu joguei toda ela no meu corpo, né, fisicamente se tornou potencializado, claro que com a lesão que eu sofri e depois descobrindo outras lesões que eu já tinha na minha coluna, mas foi um momento muito especial para mim, porque por incrível que pareça, né, quando toda aquela minha dor potente interior, eu pude vê-la no meu físico, externalizar, tanto que chegou um momento que eu falei assim, engraçado, eu nunca fui de ficar externalizando a dor como eu externalizei nessa noite, né? Porque eu levava choque no meu corpo inteiro. E naquele momento eu falava com Deus, Senhor, só o Senhor pode me salvar, só o Senhor pode me curar. Né? E comecei a fazer um processo de oração de autocura, né? Mas em Deus, para que eu falava com ele, só o Senhor pode. Chega aqui um momento em que eu me deparo com o meu limite. A partir dali eu tomei a consciência de que eu precisava realmente me tratar, fisicamente, psiquicamente, espiritualmente, né? Comecei a dar todos os passos ali 4 vezes na semana, era fisioterapia, era acupuntura, né, aurículo, era o pilates, ao mesmo tempo buscando uma direção espiritual, fazendo tratamento 2, 3 vezes na semana. Era para mim desgastante, mas eu precisei passar por aquele intensivão, né? Mas eu quis. E eu vou dizer, porque eu quis, Deus abriu portas, porque eu não tive um custo com nenhum desses tratamentos, né? Aqui eu abro espaço para agradecer o Léo, né, meu fisioterapeuta, eu abro espaço para agradecer a Fernanda, que durante tempos fez em mim também, quando o tratamento de fisioterapia, aurículo, acupuntura também, né? Sou muito grata a Fernanda, a dona Glorinha por isso, o Léo que fez pilates, não só pilates ele fazia comigo, fazia RPG, tantas outras coisas para aliviar a minha dor, o tratamento psicológico, né, que eu fui fazendo também, mas porque eu quis, e porque eu quis, Deus abriu portas, entende? Quando eu decidi me tratar, eu não aguentava andar sozinha, mas Deus abriu portas, e ali eu posso dizer, Deus abriu portas para mim, de tratamento. Aí entrou a fé, porque entrava a fé contradizendo completamente a minha razão, como aquilo dali poderia acontecer, de que forma aquilo dali poderia estar acontecendo comigo, porque eu já era consagrada, eu acompanhava outras pessoas, então como tudo aquilo dali, né? E acolher toda essa realidade. Vou só fechar aqui esse parêntese grande aí, né? Que eu fiz uma peregrinação em 2015, e nessa peregrinação foi Deus que me levou também. Porque, na verdade, eu não paguei 1 centavo, porque eu não tinha 1 centavo, e fui levada a Lourdes, a Lisieux, né, lugar onde eu sou devota de Santa Terezinha, pude estar lá,
né? Lourdes me surpreendeu muito e Fátima também, né? E lá eu lembro que no momento de diálogo com Nossa Senhora, ainda dentro dos meus conflitos, eu falava, olha, eu tô aqui, né? Queria muito pedir que curasse todas as minhas dores, o meu corpo, o meu físico, né? Mas por uma graça interior eu entendia, né? As dores do seu corpo, né? Eu não posso tirar, mas as dores da sua alma eu vou aliviar. Eu creio em Deus que a partir dali houve algo que mudou na minha depressão. Entende? Porque algo mudou na minha depressão, as dores físicas elas continuam, eu faço tratamento, faço uma fisioterapia aqui, um aurículo ali, que não é fácil dentro desse tempo que a gente vive, mas alguma coisa dentro de mim mudou. Então a minha forma de lidar com a dor, com o sofrimento físico, né, se tornou muito diferente. Eu tive um outro tipo de aceitação, né, de algo que poderia ser curado. Nesse ponto a Fernanda e o Léo, né, me ajudaram muito nesse sentido da própria fibromialgia. Olha, aqui nós não temos como regenerar seus discos, né, da coluna, e também não temos como curar a sua fibromialgia, mas uma melhora, uma condição, né, de uma qualidade de vida nós vamos buscar, né, junto com você. Isso fez toda a diferença. A Cintia trouxe um ponto interessante. Um profissional que realmente te olha de uma forma diferente. Sobre essa realidade, desse caminho de tratamento, a pessoa não pode fazer sozinha. Não. E aqui deixar para você, qualquer sinal no seu corpo, qualquer realidade, busque um profissional. Qualquer desconforto emocional, busque um profissional, busque uma orientação, né? Porque é importante. O ortopedista certo, isso. Reza antes, sabe? Né? Eu lembro que eu rezava para as minhas consultas. Como você fala, né? Peça orientação ao anjo da guarda. Ao anjo da guarda. Né? E busque um profissional, não fique protelando, não fique amontoando dores, tá? Fica a dica para você aí. Verdade. A Maria Ivone está com a gente, a Suelen Alcântara, a Jana da Dom de Deus, a Mariane, Maria Dolores, a Francisca Maia, o Paulo Udenberg, a Karine Quintães, a Sheila Valverde, a Irene Guaraciaba, está em registro, hein, Irene? Nosso bom dia. Ana Maria, Mônica Quintanilha, Vilma Malaquias, a Dilmeia Rocha, a Elizabeth Castro, a Ana Maria, a Júlia Araújo, André Andrade e o André Mendes estão conosco. Já estamos quase chegando ao final do nosso encontro, mas aqui, esse ponto aqui vai causar polêmica, não vou falar sobre isso agora não. É importante, em nome da fé, doutora Carla, Cíntia, a pessoa não negligenciar as orientações médicas, né? Sim. Essa questão do... o que eu estava falando, né? A pessoa precisa ter um senso muito grande de responsabilidade consigo mesmo. Sim. Né? E se ela não consegue ter, que o outro que esteja ao seu lado tenha. Né? Porque muitas vezes, não, Deus é quem vai me curar, Jesus vai me curar. Eu sei, eu acredito, mas se Deus coloca, se Cristo nos dá os médicos, os profissionais, é para quê então? É para quê? Né? Eu sei que Jesus é o psicólogo dos psicólogos, o médico dos médicos. O médico dos médicos, né? Eu sei disso, mas se ele coloca profissionais, né? Senão seria tudo muito desnecessário. O próprio Deus deu sabedoria ao homem, né, para que pudesse produzir os remédios, fazer toda essa pesquisa. E fazer todo o acompanhamento. Né? Pessoas que trabalham, né, na área de serviço social, a teologia para ter a direção espiritual, a psicologia para poder fazer um cardiologista. Sim. Né? Porque existe um corpo. Nós vamos ao médico, gente. Existe um corpo. Esse corpo também precisa ser tratado. Então, você negligenciar, né, o tratamento... É responsabilidade nossa. É responsabilidade. Isso. E muitas vezes é responsabilidade de quem está ao meu lado. E o efeito pode ser pior, né? Quando, por exemplo, a pessoa faz o desmame por si só de um medicamento... E aí dá pano está pra manga, sendo irresponsável. O efeito rebote. Efeito rebote. Eu posso dar um Efeito exemplo. rebote. Eu posso dar um exemplo disso. Meu pai, nós morávamos ali na Álvares de Azevedo. Sim. Depois da doença da minha mãe, mudou-se para como é que se dá o nome? Para Ari Parreiras, né? Para Ari Parreiras, que ficava perto
ali do posto de saúde do Vital Brasil. Sim. E de uma farmácia popular ali. Meu pai, eu estou falando agora do testemunho aqui daquilo que aconteceu, familiar. Meu pai chegou sem a gente saber o que ele fez. Ele suspendeu todas as medicações dele, porque ele iria, a partir de agora, para economizar, porque eu não sei o que tinha acontecido com ele, mas foi a mudança de local, ele foi ao posto de saúde. Começou a ir na farmácia popular e pegar algumas medicações e substituiu pelas que ele estava tomando. Quer dizer, ele fez uma miscelânea danada, no final das contas ele não estava tomando nada. Meu pai chegou com 27. Eu internei meu pai no Procordes com 27 de pressão. A médica chegou e falou assim: meu senhor, aonde o senhor quer ir com essa sua pressão? Como o senhor conseguiu isso? Eu, enquanto filha, estava ali do lado, apavorada, né? 27 de pressão, nunca nem soube que, né? Por muito menos eu vejo. Minha avó com 19 teve uma isquemia. Minha tia com 17 infartou. Sim. Ele com 27 de pressão. Ele ficou 10 dias internado no UCO, é a unidade coronariana que existia no Procordes. E aí a médica, aí ele falou assim: não, eu não estou tomando as medicações. Aí a médica foi conversando com ele, aplicando lá toda a medicação para poder ir, fez logo os procedimentos necessários, etc. E aí ela estava explicando do efeito rebote. E esse efeito rebote, gente, acontece não só com a medicação cardíaca, hipertensiva, mas com uma medicação psiquiátrica. Isso. Com tratamento psíquico também, tá bom? Porque dependendo das situações que vão acontecendo, a pessoa vai volta acontecendo pior esse efeito rebote. do que estava. Então estou dando um exemplo físico, concreto, de que ele simplesmente parou as medicações e a pressão dele, que era controlada por medicações, né, fez o quê? Desequilíbrio. Deu um desequilíbrio e ao invés de diminuir, foi ao extremo. Então fica aí essa dica, esse zelo, esse cuidado, esse zelo consigo mesmo. Sim. Né? De buscar orientação, se a sua receita venceu, procure Isaac, o profissional. Zelo, eu digo responsabilidade. É responsabilidade. E isso daí serve também não só para a pessoa adulta, mas para você, pai, que tem filho. Isso. Né? Não comece e não pare tratamento do filho, seja ele psicológico, psiquiátrico ou qualquer outro tipo de tratamento, por conta própria. Não faça isso. E é o que mais a gente vê. As automedicações que um pai dá também, né, para o filho, eu sei que não é esse termo, as automedicações, porque é para si mesmo. Sim. Né, mas os pais, eles medicam muitas vezes os filhos com aquilo que tem em casa. A partir dos sintomas, e pode dar um efeito aí bem complicado. Existem os profissionais justamente para isso. Pra Já estamos chegando ao final do nosso encontro terapêutico. Temos aqui a Simone Castella, tá com a gente. Samara Teixeira. Beijo, Samara. Bom dia. Gratidão pela sua companhia. Estamos finalizando, doutora Carla, Cíntia, fala um pouco pra gente sobre milagres. Eu sei que milagres acontecem. Eu sei que é um tema muito grande, mas fala um pouco pra gente aí. Antes de você começar com o milagre, eu sei que você quer que ela fale. Eu quero que ela fale sobre milagres. Ela falou de Lourdes. Lourdes é um lugar de milagres. É um lugar de milagres e é muito reconhecido pela cura física. E eu recebi uma cura espiritual, gente. Então, doutora, diga aí. Mas existem os milagres também que os remédios fazem. É verdade. Não vamos ser desatentos a isso, né? O remédio, ele ajuda você poder ser acompanhado terapeuticamente. A medicação, em um caso de surto, vai ajudar você a se conter novamente. Né? Para que possa fazer todo existe o milagre imediato, né, que a ciência ainda tenta desvendar esse mistério, e existe o milagre processual. Sim. Aquele milagre que vai acontecendo dia após dia, e o Centro Clínico é testemunha disso. Pode acreditar, tá? Agora é com você, Cíntia. Vai. Então. Você falou pouco hoje.
Falei nada. É. Bom, milagres acontecem, gente, né? Eles acontecem e todo milagre quando acontece, né, é por manifestação de Deus e para a glória de Deus. O milagre ele pode acontecer fisicamente, ele pode acontecer interiormente, como eu digo. Eu tenho certeza que eu recebi a graça de um milagre em Lourdes, porque é a cura de uma depressão, de situações enraizadas, de sentimentos que a gente pensa que não vai conseguir vencer, e você sai de um lugar e não sente mais nada daquilo dali, né? Porque é muito mais difícil você ver o milagre interior acontecer, que eu costumo dizer, né, que é difícil acontecer milagre interior, porque geralmente acontece mais a cura gradual interior, como você falava, o milagre gradual. O milagre ele é imediato, é pum, né? Aconteceu ali. A cura, ela vai acontecendo no interior, ela vai acontecendo também aos poucos ou pode acontecer de imediato. Depende da vontade de Deus daquele momento ali, né, da sua fé. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né, ou do propósito que Deus tem com aquilo dali. Deus pode ter um propósito por permitir aquela doença. Mas nós não podemos atribuir a Deus as doenças porque Deus não fez o homem para ser doente nem para a morte. Mas os milagres acontecem sim. Nós vemos vários casos de milagres, relatos de milagres que de repente na própria quinta-feira nós podemos tratar, né, e trazer vários casos de milagres imediatos, né, mas existe a diferença entre os milagres imediatos, a cura interior. Eu sou fruto de um milagre, eu posso dizer. Né? Porque quando eu tinha 5 meses, eu tive um problema intestinal seríssimo, onde minha mãe teve que assinar um termo de responsabilidade, né, e meu pai, por me tirar do hospital, porque o médico tinha me dado 24 horas de vida. Me levaram, né, a Porto das Caixas, né, ali no ano de 81, me levaram em Porto das Caixas e eu fiquei curada. Os médicos já tinham me desenganado. Meus pais, aí minha mãe falou, se minha filha tiver que morrer, minha filha vai morrer em casa. Né, assinaram um termo e me levaram para casa. Digo para vocês, muito cuidado ao fazer isso, não é dessa forma, né? Mas naquele momento, se os médicos já tinham me desenganado, o que minha mãe fez? Ela me tirou do hospital e meu pai também, e ali fizeram uma promessa e imediatamente eu fiquei curada. Me levaram no consultório médico, eu fui fazendo o tratamento em casa, com o consultório médico, quer dizer, num caso que já estava desenganado em 24 horas pela medicina, não se tinha mais o que fazer. Então eu fiz a experiência de um milagre, eu fiz experiências de diversos tipos de cura interior, então eu posso dizer, o milagre ele acontece, né? Mas depende da razão e do motivo que aquele milagre ele vai acontecer, e sempre é para honra e glória de Deus, e Deus pode realizar o milagre. Vamos deixar para continuar na próxima. próxima. Então, agradecemos a você pela companhia. Se você tem relatos, né, Isaac? Manda aí gente. seu testemunho de milagre, de fé, de tratamento também, de cura. Tá? A sua experiência aqui no Centro Clínico, a sua experiência seja na área da saúde, enfim. Manda pra gente seu testemunho que na quinta-feira daremos continuidade, vamos estar aqui colocando Pra variar, a gente tá correndo quanto tempo, né? É isso aí. É você no Instagram, no Facebook. Beijo no seu coração. Forte abraço e vamos Fica continuar, com Deus. hein? E hoje tem o nosso 5º dia da nossa quaresma de São Miguel, às 20 horas. E às 21, texto de São Miguel. Fica com Fique Deus. com Deus.